Desde que o homem começou a olhar para o céu em busca de respostas, um livro atravessou milênios carregado de mistério, metáforas e interpretações conflitantes: a Bíblia. Muitos a tratam como registro histórico, outros como um manual moral. Mas e se ela não fosse nenhuma dessas coisas? E se por trás das histórias de reis, profetas e batalhas estivesse escondido um código secreto, não sobre terras distantes ou épocas passadas, mas sobre você, agora, neste exato momento? Essa é a chave que poucos ousam girar. A Bíblia não é um documento de história, mas um mapa psicológico do seu próprio ser. Cada personagem, cada evento, cada aparente acontecimento externo é, na verdade, a dramatização de estados internos que você atravessa ao longo da vida. Abraão não é um patriarca do deserto, mas o estado espiritual da fé que inicia sua jornada. Isaac não é apenas o filho prometido, mas a manifestação visível de algo que antes era apenas invisível, nascido da imaginação. Davi não é um rei distante, mas a revelação íntima da paternidade divina que espera dentro de cada um. A primeira provocação que surge é: se essas figuras não são pessoas, mas símbolos de estados, o que isso diz sobre nós? Diz que, em vez de olharmos para fora tentando decifrar se a arca existiu ou se Moisés de fato abriu o mar, deveríamos olhar para dentro, entendendo que cada um desses episódios é um espelho do drama eterno da consciência humana. E isso muda tudo. Não estamos mais diante de um livro de regras ou de registros de povos antigos, mas de uma espécie de roteiro cósmico, onde cada ser humano é ator principal. E se você compreender esse código, pode assumir o papel que quiser, porque os estados não são fixos, eles são eternos, esperando apenas que você os ocupe. Imagine que pobreza, riqueza, saúde, dor, alegria, realização ou fracasso não sejam identidades definitivas, mas estados de consciência. Você não é pobre, você está no estado da pobreza. Você não é limitado, você ocupa temporariamente o estado da limitação. E assim como um ator troca de personagem em uma peça, você pode atravessar de um estado a outro se compreender como fazê-lo. Essa é a grande revelação. Você não é o estado, você é o poder que dá vida a ele. Essa é a consciência chamada na Bíblia de Eu Sou, o nome secreto de Deus, revelado a Moisés. Esse Eu Sou é a raiz de toda a experiência, é o ser que precede cada nome que você atribui a si mesmo. Antes de dizer eu sou feliz ou eu sou triste, existe apenas eu sou, a pura consciência de ser, aguardando o estado que você escolher habitar. Agora pense no impacto disso. Se cada narrativa bíblica for lida como instrução prática da mente, você percebe que até os julgamentos e condenações falam do conflito interno entre o estado presente e o estado desejado. A cena de Pilatos libertando Barrabás em vez de Cristo não é sobre política antiga, é sobre você, hoje, quando diante da escolha entre se apegar às limitações que conhece, Barrabás, o estado atual, ou assumir o desejo cumprido, Cristo, a nova realidade. A cada instante você está nesse julgamento, e quase sempre a humanidade escolhe libertar Barrabás, reafirmando suas limitações em vez de ousar assumir o novo. Essa escolha cotidiana é o verdadeiro drama da cruz. Ao reconhecer a Bíblia como código da consciência, você também descobre que a lei que governa essa transição é a lei da semeadura. Tudo que você planta na imaginação, mais cedo ou mais tarde, germinará no campo da experiência. Nada do que você vive escapa a essa lei, porque a realidade externa não é aleatória, é consequência. Mas há um detalhe ainda mais ousado. Existe uma lei superior, a lei do perdão, que permite revisar e transformar até mesmo o passado. Isso significa que você não está condenado a carregar para sempre as marcas de estados antigos. Pela revisão, você pode retornar mentalmente a um evento e reescrevê-lo, plantando uma nova semente, e assim mudar não apenas o futuro, mas também a memória e os efeitos do passado. É o perdão verdadeiro, a liberação das correntes que você mesmo forjou. Tudo isso nos leva a um ponto inevitável.
Se a realidade objetiva é produto da imaginação e se a Bíblia é um manual codificado para usar essa imaginação conscientemente, então a vida é um sonho maleável. O que você chama de mundo físico não passa de reflexo, um palco para que o drama espiritual se desenrole até que você desperte para quem realmente é. E esse despertar é descrito não em tratados filosóficos, mas nas chamadas marcas de Jesus. Não são sinais físicos, mas experiências internas, místicas, que confirmam a ressurreição da sua consciência. Quando o Cristo adormecido em você desperta, você descobre que toda a narrativa sempre foi sobre um único personagem, você mesmo. Nesse ponto, muitos resistem porque a ideia de assumir responsabilidade total pela realidade parece esmagadora. Mas é justamente aí que mora a libertação. Se ninguém mais é a causa, se não existe outro além de você, então não há inimigos externos controlando o seu destino. Tudo que você experimenta é reflexo do estado que ocupa. Se está insatisfeito, a solução não é mudar o mundo, é mudar de estado. E essa mudança não acontece por esforço físico, mas pela assunção imaginativa do desejo cumprido. Você fecha os olhos, imagina-se já vivendo a realidade desejada, sente isso como fato e repousa nesse estado até que ele se cristalize no mundo externo. Isso é fé em ação, isso é a verdadeira oração. Perceba que essa leitura resgata o sentido mais profundo do texto bíblico, que se perde quando tentamos enfiá-lo à força nas gavetas da arqueologia ou da moralidade. Não importa se Noé existiu ou não como indivíduo histórico, o que importa é que você é Noé, sempre que decide construir dentro de si uma arca de fé que o preserva da inundação de dúvidas e medos. Não importa se Davi reinou em Jerusalém, o que importa é que você é Davi, sempre que descobre que no íntimo é filho do Altíssimo, herdeiro do poder criador. Cada página é um espelho, não um jornal. Esse código de consciência não apenas explica a sua vida, mas oferece as ferramentas para transformá-la. Você pode usar a revisão para curar relacionamentos, para soltar memórias dolorosas, para reescrever fracassos em aprendizados e vitórias. Pode usar a reconciliação para ajudar outros, assumindo em imaginação que você é eles, sentindo o desejo deles já cumprido e assim intercedendo de maneira mais poderosa do que qualquer ação externa. Pode usar a assunção do desejo cumprido para semear novos estados, sabendo que o tempo é apenas o intervalo entre plantar e colher. E se você ainda duvida, observe sua própria vida. Quantas vezes você imaginou, consciente ou inconscientemente, um cenário de medo e logo depois viveu exatamente aquilo? Quantas vezes um desejo intenso, repetido e sentido como real acabou se materializando, às vezes de forma tão precisa que parecia coincidência? Não é coincidência, é a lei em operação. Você sempre esteve semeando. A diferença agora é que pode escolher semear conscientemente. O clímax desse entendimento é libertador e perturbador ao mesmo tempo. Libertador porque revela que você é muito mais poderoso do que jamais lhe disseram. Perturbador porque elimina as desculpas. Se o mundo é seu sonho, não há mais para onde fugir. O que resta é despertar. E esse despertar não é abstrato. Ele acontece em estágios narrados como ressurreição, ascensão, nascido do cima. Você não apenas cria circunstâncias melhores, mas descobre que é o próprio Cristo que sempre esteve dormindo sob as máscaras do ego. É a maior virada de perspectiva que alguém pode ter. Não há separação entre você, Deus e as figuras da Bíblia. Tudo é sua consciência em diferentes papéis. E aqui chegamos ao ponto em que essa mensagem precisa ser gravada no coração. A Bíblia não é história. É um manual codificado de estados de consciência. Você pode tratá-la como mito, como poesia, como alegoria, mas acima de tudo, ela é um guia prático. Cada versículo é convite para assumir responsabilidade, usar a imaginação com amor e despertar para a identidade divina que pulsa em silêncio. Esse é o verdadeiro evangelho, a boa nova. Você já é aquilo que procura. A questão é apenas quando vai se dar conta. Se esse conteúdo abriu alguma janela na sua mente, se você sentiu a provocação de olhar a Bíblia de outra forma, se percebeu que talvez o maior segredo sempre esteve escondido à vista de todos, então é hora de agir. Não basta ouvir,
É preciso aplicar. Experimente hoje mesmo a revisão. Experimente a assunção do desejo cumprido. Trate cada personagem bíblico como um estado que você pode habitar e veja o que acontece. Esse código funciona, mas só para quem ousa viver a experiência. E se você quer continuar explorando esse mistério, descobrir novas chaves, mergulhar ainda mais fundo nesse conhecimento que une imaginação, consciência e espiritualidade, inscreva-se agora no canal. Deixe o seu comentário sobre qual parte mais mexeu com você e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam quebrar as correntes da leitura literal. Não é apenas um estudo, é uma revolução interna. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é hora de assumir a sua parte nesse drama eterno e despertar para a verdade. A Bíblia sempre falou de você.